Olá, este é o quarto vídeo no nosso quarto módulo do curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos explorar a camada de rede sob a perspectiva dos protocolos de comunicação que a compõem. Como dito anteriormente, a camada de rede ela é posicionada imediatamente acima da camada de enlace e abaixo da camada de transporte, sendo como função da camada de rede fazer justamente a comunicação fim a fim, levando um dado de um sistema final, de um host, até o outro host no outro lado da rede. E aí, o ponto inicial para quando a gente começa a olhar essa camada do ponto de vista dos protocolos é que a gente pensa, não, a camada de rede ela é composta basicamente pelo protocolo IP. Ele seria o único protocolo dessa camada, diferentemente da camada de transporte ou camada de aplicação, que você tem várias possibilidades. Na verdade, mesmo quando a gente fala só de um tipo de rede como a internet, a camada de rede ela não tem apenas um único protocolo IP. Nós temos vários outros protocolos, sendo que na verdade esses protocolos eles são complementares. Então, só fazendo a diferença, lá quando a gente olha para a camada de transporte, nós temos o TCP e o DP, e aí normalmente uma aplicação escolhe um tipo de protocolo ou outro, dependendo das características dessa aplicação. Já no caso da camada de rede, o que vai haver é, na verdade, vários protocolos, sendo que cada protocolo ele vai fazer um tipo de ação nesse processo de encaminhamento de pacotes. Então, entre os protocolos existentes, nós temos quais? O protocolo IP, que é o mais conhecido deles. O protocolo IP é responsável pelo processo efetivo de encaminhamento. Então, os pacotes, quando eles têm o chamado endereço IP, são dados, informações que estão mantidas nos cabeçalhos do pacote IP. E a partir dessa informação aqui, os roteadores avaliam a rota, a tabela de roteamento existente e tomam a decisão por onde enviar. Nós temos os chamados protocolos de roteamento, e aí nós temos várias opções, como por exemplo o chamado RIP, OSPF, BGP, entre outras, cujo objetivo é basicamente fazer a adição e a remoção de dados das tabelas de repasse. Então, a partir desses algoritmos de roteamento, é que os roteadores se atualizam para eventualmente descobrirem novas rotas ou removerem rotas antigas que não devem ser mais utilizadas. Por fim, nós temos um protocolo irmão do IP, que é o protocolo ICMP, que ele serve basicamente como meio para que os roteadores possam fazer algum tipo de sinalização, como por exemplo, sinalização para o caso de rotas inexistentes, entre outras ações. Na verdade, o ICMP tem várias funcionalidades, mas em linhas gerais o objetivo dele é fazer sinalização dos roteadores ou entre os sistemas finais. Em relação ao protocolo IP, existem duas versões em produção, que são a versão IPv4 e a versão IPv6, sendo que a versão IPv4 é uma versão mais antiga do protocolo, e a versão IPv6 é uma versão atualizada com a maior capacidade que vem a substituir o IPv4. Então hoje nós estamos em um processo de transição entre essas duas versões, então é muito importante a gente estudar ambas as versões, sendo que a IPv4 normalmente é a versão mais clássica, a versão mais aprofundada, tá certo? E aí, quando a gente fala do IPv4, todo o pacote IPv4 ele tem uma cara seguindo uma estrutura semelhante a essa, certo? Onde nós vamos ter o pacote dividido em duas partes, que é o cabeçalho, que são dados do protocolo
IP e a carga útil, que é justamente os dados efetivos das camadas superiores, tá certo? Seguindo aquele modelo de encapsulamento. E aí, nesse modelo aqui, nesse pacote, quais são os campos que nós temos? Se vocês perceberem, o campo um protocolo, um pacote do protocolo IP, IPv4, é um protocolo relativamente com várias opções, onde cada uma dessas linhas tem 32 bits, em outras palavras, 4 bytes, e o tamanho 4 bytes, e o tamanho desse pacote, pelo menos da carga do cabeçalho, ele é dividido da seguinte forma: ele tem uma área, um tamanho fixo inicial de 20 bytes, e eventualmente ele tem suporte a uma extensão no sentido de opções, de algumas opções que podem ser passadas com um valor variável. Então aqui a gente tem um valor variável a depender da informação que vai ser trafegada nesse pacote IP. Tá certo? Então sempre é 20 bytes mais alguma coisa. Sendo que normalmente esse campo de opções ele não é utilizado. Tá certo? É mais um suporte para o caso de alguma utilização de alguma extensão do protocolo a ser utilizado nos pacotes IP. E aí, na primeira linha desse protocolo, desse pacote IPv4, esse datagrama IPv4, nós temos o que? A versão, que vai indicar justamente a versão do protocolo que está sendo utilizada, se é IPv4 ou IPv6. E a partir dessa informação, os roteadores e os sistemas finais vão saber como processar o restante do pacote. O comprimento do cabeçalho, isso é muito importante, justamente porque o cabeçalho do IP ele não tem um tamanho fixo, ele eventualmente inicia com 20 bytes, mas pode ter algum valor extra aqui. Então esse campo de comprimento é justamente para indicar o todo. Então se a gente tem um valor de 30 bytes aqui, de 40 bytes aqui, a gente vai saber eventualmente que são 20 dessa área fixa mais 20 dessas opções. O tipo de serviço, que é basicamente uma forma de você marcar o seu pacote IPv4, indicando que aquele pacote ele é de um tipo de aplicação. Isso é muito importante porque algumas redes é possível a gente dar algum tipo de privilégio, como por exemplo um tipo de aplicação, a gente privilegiar os pacotes dessa aplicação. Então o protocolo IP, a rede IP, ele possibilita isso. Não quer dizer que na internet pública isso seja usado, mas tem aí esse suporte. Comprimento do datagrama, que é justamente a união do cabeçalho mais a carga útil. Nós vamos ter uma linha de 8 bytes aqui, essa segunda linha, que vai ser utilizada para possibilitar a questão de fragmentação e reconstrução de datagramas, que a gente vai ver no próximo slide, tá certo? Nós vamos ter a questão de tempo de vida, que é normalmente referenciada a partir da sigla TTL, do acrônimo TTL, de Time to Live, que é basicamente o seguinte: na internet, em uma rede de computador, é natural que você haja ciclos de roteamento, que você tenha vários roteadores e eventualmente ali você poderia criar um ciclo entre os pacotes, um ciclo entre os enlaces, tá certo? Algo semelhante ao que eu tenho 3 roteadores, quatro roteadores, um dado chegando em um roteador e haver um cenário como esse aqui. Esse aqui levando a um outro roteador e por aí vai. Normalmente espera-se que os algoritmos de roteamento sejam capazes de detectar esse tipo de ciclo e evitar que um pacote fique rodando aí, ocupando indefinidamente os recursos da rede. Só que eventualmente um roteador ele pode ser mal configurado, e aí num cenário em que haja esse tipo de ciclo, o que é que viria a acontecer? Se eu não tivesse um controle desse tempo de vida do pacote, ia acontecer o quê? Esse pacote iria estar rodando indefinidamente. Então esse campo de tempo de vida, e aí quando a gente fala tempo, não está contando em segundos, horas, não está utilizando uma métrica de tempo, mas sim a gente está contando em número de saltos.
quantos saltos o pacote passa, quantos roteadores esse pacote está passando. Então eu posso especificar aqui um TTL, por exemplo, de 32. Eu estou querendo dizer que ele vai passar no máximo em 32 saltos. Se em 32 saltos esse pacote ele não chegar ao destino, esse pacote, ao chegar num novo roteador, ele é descartado. Então é para isso que vai servir esse campo TTL. Além disso, nós temos o protocolo da camada superior, que vai ser utilizado basicamente para que quando a camada de rede receber um pacote durante o processo de desencapsulamento que for entregar para a camada de transporte, ele sabe para qual protocolo especificamente entregar. Se a gente se recorda, a gente tem por padrão 2 protocolos, o TCP e o DP, e eu poderia ter vários outros. Então, como é que o IP vai saber para qual protocolo entregar um dado pacote? Então, é justamente aqui que vai ser indicado. Cada protocolo, quando ele é especificado, ele tem lá na especificação o número de registro dele. E isso é algo conhecido por todos os nós que devem implementar os protocolos para saber, olha, toda vez que receber um pacote com tal valor, nesse campo ele entrega para o protocolo adequado, tá certo? Nós temos o campo de soma de verificação, que vai ser utilizado para fazer uma checagem do cabeçalho, ou seja, o IP ele checa apenas o cabeçalho, saber se teve algum tipo de erro nessa área aqui. Ele não checa o dado, então se houver qualquer tipo de corrupção de dados, ele entrega o dado sem problema, tá certo? Porque ele deixa a cargo da camada de transporte, a camada superior, fazer algum tipo de checagem adicional. Nós temos os dois campos de endereço IP, então a gente vai perceber que cada endereço, o IP de origem e o IP de destino, tem 32 bits ou 4 bytes, tá certo? 32 de origem, 32 de destino, e o campo de opções, que seria uma área mais para extensões do protocolo IPv4, que normalmente não se utiliza, mas que o protocolo dá esse suporte para algum tipo de rede que venha utilizar esse modelo. Em relação a essa questão de fragmentação, o que é que acontece? Como a gente sabe, o pacote está atravessando, quando ele vai de uma rede a outra, diferentes enlaces. Então, por exemplo, o sistema de origem poderia estar utilizando um enlace Wi-Fi, que poderia passar numa rede de satélite, que poderia passar numa fibra ótica, que poderia passar no Ethernet, e assim sucessivamente. Cada um desses enlaces, cada uma dessas tecnologias, eventualmente tem um tamanho máximo de pacote, ou MTU, que seria a unidade máxima de dados que podem ser utilizados por pacote. Então seria basicamente, olha, no Ethernet seria o tamanho máximo do pacote ali no Ethernet. E cada tecnologia tem um tamanho diferente. E aí onde é que está o problema? Como eu posso ter tecnologias diferentes com tamanhos de MTU diferentes, o que vai acontecer é que um pacote que eventualmente saiu aqui em um enlace com suporte a um pacote maior, pode passar em um enlace com suporte menor. E aí o que é que vai acontecer? Para o caso do IPv4, é dado suporte ao processo de fragmentação e eventualmente a reconstrução de um dado pacote IP. Então, por exemplo, vamos supor que nesse exemplo aqui o pacote de origem ele tinha um MTU de 4.000 bytes. Então todo pacote ele conseguia ter até 4.000 bytes de tamanho. Se eventualmente esse pacote chegou no roteador que está conectado ao roteador seguinte, através de um enlace que dê suporte a, por exemplo, só 1.500 bytes, o que vai acontecer é que esse pacote de 4.000 bytes ele vai ter que ser quebrado em pedaços menores. Ele vai ter que ser quebrado em pedaços menores justamente para poder passar. Então vai ter que ser quebrado em pedaços de até 1.500 bytes, de modo que esses pacotes vão chegar, ao invés de ter um pacote, vai chegar, por exemplo, 3 pacotes. Chegando no destino, esse pacote ele é remontado. Ele é remontado no destino
unindo todos esses pacotes. E para que isso possa acontecer, são utilizadas justamente as informações desse campo aqui, dessa linha aqui, onde nós temos 3 campos associados. Como, por exemplo, o identificador 16 bits seria basicamente um identificador que a camada de rede vai colocar, marcando aquele pacote. E aí é importante que aqui ainda não tenha a ideia de sequência, mas um número isolado por pacote. Um conjunto de flags que primariamente vão possibilitar que você possa indicar qual é o último pacote dessa sequência. Então a rede IP vai, ao transmitir, o roteador, quando ele receber o pacote, ele vai saber, olha, esse deveria ser o último pacote, então não deve esperar mais nada. E o deslocamento de fragmentação é justamente indicar a ordem dos pacotes, tá certo? Sendo que esse deslocamento de fragmentação sempre ele está utilizando um múltiplo de 8. Então toda vez que aqui, por exemplo, tiver um valor 1, então está querendo dizer que eu vou ter 8 bytes aqui, pelo menos. Se fosse 2, 16 e assim por diante, sempre múltiplo de 8. Então eu vou utilizar, toda vez que tiver o valor aí, eu vou multiplicar por 8 para saber quantos bytes de fato tem nesse pacote. Então vamos pegar esse exemplo aqui, que eu queira transmitir os meus 4.000 bytes em pacotes de 1480 bytes. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Por que 1400 bytes e não 1500? Porque quando a gente diz que, por exemplo, um MTU é de 1500 bytes, eu tenho que ter o desconto do cabeçalho IP, que ele também ocupa espaço. Então, se o meu IP ele é de 20 bytes, desconsiderando lá as opções, eu vou ter 1480 bytes para dados. Então, no meu primeiro fragmento, eu criaria um pacote de 1400 bytes, daria uma identificação. Quem vai definir essa identificação é a camada de rede, vai usar algum critério, como por exemplo um número aleatório. Na parte de flags, eu vou indicar. Na parte de deslocamento, eu vou indicar a posição desse pacote. Então, começando em 0, quero indicar que está começando no byte 0. Se eu tivesse, por exemplo, um pacote 185, ele iria estar indicando que começa do 1480, já que 185 vezes 8 é 1480. E o campo de flag, onde eu posso ter dois valores, ou 1 ou 0, sendo que 1 indica que ainda há mais pacotes a serem recebidos e o 0 que aquele é o último pacote da transmissão. Tá certo? Então, nesse exemplo aqui, eu teria, aqui no campo, especificamente no campo de deslocamento, 0, 1185 e 370. Por quê? Eu teria 1480 bytes de dados sendo transmitidos no primeiro fragmento, 1480 no segundo e, eventualmente, 1020 no terceiro. Em relação ao endereçamento IPv4, diversas características devem ser levadas em consideração. Por exemplo, a ideia é que todo endereço IP ele esteja associado a uma dada interface de rede de uma máquina. Então, a partir disso, a gente percebe que não é um endereço por sistema final, mas na verdade é um endereço por interface de rede. De tal modo que um mesmo sistema final ele poderia ter várias interfaces de rede, como por exemplo interface de rede cabeada ou interface de rede sem fio, e cada uma dessas interfaces teria um endereçamento IP. Além disso, é possível até mesmo a gente ter mais do que um endereço IP para uma dada interface. Então a gente poderia ter uma mesma interface de rede que poderia ter vários IPs associados. Então qualquer endereço IP desse conjunto que chegasse para essa máquina, a interface de rede trataria. O que não pode acontecer é o inverso. Em uma mesma rede, em uma dada rede, a gente ter um endereço IP associado com mais do que uma interface. Ou seja, mais do que uma interface.
de diferentes sistemas finais, porque isso não é viável, isso não seria possível, porque a partir daí, como é que o roteador saberia para quem entregar? Para o sistema final A ou para o B? Então, por isso que não é possível. No IPv4, cada endereçamento IP ele tem 32 bits, seja o IP de origem ou IP de destino em um pacote, equivalente a 4 bytes. Se a gente for verificar a quantidade de combinações possíveis, para saber quantos endereços são possíveis, nós teríamos algo em torno de 2 elevado a 32 endereços, que nos dá algo equivalente, algo próximo a 4 bilhões de endereços IP possíveis. Na verdade, um pouco mais do que 4 bilhões. Tá certo? E aí, a forma que é naturalmente utilizada para descrever um dado endereço IP no IPv4 é a chamada notação decimal separada por ponto, ou notação decimal pontuada. Certo? Lembrando que essa notação ela é importante apenas para que o ser humano possa, de modo mais fácil, descrever e reconhecer um dado endereço. Para a máquina, ela está trabalhando a nível de bits, então ela olha os 32 bits para fazer um processamento. A gente, nós seres humanos, olhamos nessa notação. Então, um endereço que segue essa estrutura, ele vai ter uma cara semelhante a essa. 192.168.0.1 seria um exemplo de endereçamento IP no IPv4. E aí a gente vai perceber que eu vou ter 4 blocos, onde cada bloco vai ser responsável por 8 bits. Então cada bloco desse ele vai ter um valor que vai de 0 até 255 no máximo. Dessa forma fica muito mais fácil para a gente, para nós seres humanos, descrevermos e lermos um endereçamento IP. Tá certo? Então isso é simplesmente uma notação para que o ser humano seja capaz de memorizar o endereço IP de modo mais fácil. E aí, no caso, essa figura aqui ela ilustra a ideia de que dos endereços de interface, então cada sistema final pode ter um dado endereço. Na verdade, eu poderia ter mais do que um endereço, sendo que aqui eu poderia ter várias diferentes interfaces, uma interface sem fio, uma interface cabeada, ou eventualmente eu poderia ter diferentes o mesmo, mais que um endereço IP para uma dada interface. E aí, associada a essa questão de endereçamento, na internet nós temos o conceito de subredes, que é algo muito importante, porque ele serve para a gente, ao invés de a gente ter uma única grande rede, nós vamos ter várias subredes interconectadas, e é justamente aí que o roteador ele entra, ele serve como um meio de interconexão entre diferentes redes. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou ter 3 subredes unidas através desse roteador. Então, nesse caso aqui, eu vou ter esses 3 cenários aqui, sendo que cada uma dessas redes elas estão em um chamado domínio de broadcast. O que é que viria a ser isso? Considerando que todas as máquinas estão conectadas a partir de algum tipo de... estão conectadas a partir de um roteador utilizando o mesmo conjunto de endereços, você pode eventualmente uma máquina se conectar diretamente a outra, uma máquina mandar uma mensagem diretamente a outra. Normalmente, num cenário como esse, aqui ligando as máquinas e o roteador, você vai ter um outro dispositivo aqui que pode ser ou um switch, que é o mais provável, ou eventualmente um hub, que é o chamado repetidor. Normalmente utiliza esse switch porque ele oferece uma qualidade de serviço melhor, um desempenho melhor. Já o hub é algo um pouco mais precário, um pouco mais limitado.
Mas sempre a gente vai ter essa ideia aqui de um roteador que ele vai dividir diferentes sub-redes. E aí, quando nós estamos utilizando a ideia de sub-redes, passamos até a ideia de endereços de sub-rede. Que o que é que viria a ser? Nós temos eventualmente a descrição de quais, tem uma notação para descrever quais são os tipos de endereços que podem ter em uma dada sub-rede. Então, eu poderia dizer que os endereços contidos nessa sub-rede aqui à esquerda, eles seriam dessa classe aqui, 223.1.1.0/23. Nesse outro aqui, 223.1.2.0/23 e assim sucessivamente, certo? Então, essa notação aqui, que já já a gente vê como é o funcionamento dela, ela vai indicar o que é que viria a ser cada uma dessas, quais são os endereços de cada uma dessas redes. Vou dar um segundo exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, 3 redes aqui. Na verdade, tenho 6 redes. Por que 6 sub-redes e não 3? Porque olha só as sub-redes que eu vou ter. Toda vez que um roteador ele tem um roteador, ele divide redes. Então eu vou ter uma sub-rede aqui, ligando esse computador, esses computadores, outra sub-rede aqui e outra sub-rede aqui. Isso é o esperado. E de onde vêm as outras sub-redes? O roteador ele sempre vai interconectar sub-redes diferentes. Então, se eu tenho um roteador ligado com outro roteador, eu vou ter uma sub-rede aqui. Aqui eu vou ter uma sub-rede aqui. E finalmente eu vou ter uma sub-rede aqui. Então, sempre o roteador ele vai separar, ele vai dividir diferentes sub-redes.